Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos continuar o que eu iniciei há 2 domingos atrás. Então, se você estava aqui há 2 domingos atrás, você sabe que nós iniciamos o livro do profeta Abacuque. E você já pode, então, ir procurando, encontrando o livro. E eu vou dar um pequeno lembrete, então, do que aconteceu, o que está acontecendo nesse livro aqui. O profeta Abacuque, ele está vivendo cerca de 130 anos depois que a nação de Israel havia sido dominada e espalhada pelo povo da Assíria. E sobrou o reino do sul, que era Judá. Então, o que era das 10 tribos, o que era daquele povo que saiu do Egito, o que era daquele povo que conquistou a terra prometida com Josué, se estabeleceu, teve Saul, Davi, Salomão como rei. Depois que Salomão morre, o reinado é dividido então em 2 povos que ora são inimigos, ora são amigos. O reino do norte ficou conhecido como Israel, porque ficou com a maior parte das 12 tribos, ficou com 10 tribos, e as 2 tribos que ficaram então no sul, com a capital em Jerusalém, ficou conhecido então como reino de Judá. Tanto Israel quanto Judá não levaram a sério a aliança que Deus havia feito, e o que aconteceu foi que então Deus trouxe a Assíria, e a Assíria elimina a nação de Israel, espalha, pulveriza, miscigena, e surgiu então um outro povo ali, que era mistura de israelitas com outros povos que foram estabelecidos ali. Por isso havia uma grande intriga entre os judeus puros do sul e os samaritanos, porque no último tempo da nação de Israel, a capital era Samaria. Então os samaritanos eram considerados esses judeus impuros, que foram miscigenados, que não obedeceram a Deus e a sua aliança. Mas o que aconteceu foi que o reino do sul também não entendeu o que havia acontecido, e estava em um total caos moral e pessoal. O reino do sul estava vivendo exatamente como o reino do norte, mas eles ainda estavam orgulhosos, porque sua capital era Jerusalém, eles tinham o templo, eles tinham o rei que era um descendente do rei Davi. Então eles diziam, bom, estamos fazendo tudo certinho, né? Só que a aliança vai além de fazer tudo certinho. E aí, então, um profeta levanta uma voz, e na verdade, vários profetas, né? Mas entre esses profetas, então, uma das vozes que se levantou contra o seu povo foi a do profeta Abacuque. Nós vimos, então, no último domingo que eu estive aqui, nós vimos a primeira parte do capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 11, aonde o profeta diz assim, Deus, por que tu está permitindo toda essa decadência moral na nossa nação? Por que tu está permitindo que nós, como nação, estejamos aflorando com a impiedade? E por que tu não estás julgando o povo? Por que tu não estás fazendo acontecer a justiça? Por que tua mão não está pesando para corrigir esse povo? E isso o profeta faz nos primeiros 4 versículos do capítulo 1. E aí, então, a partir do versículo 5 até o versículo 9, Deus dá uma resposta para Abacuque, dizendo, eu não estou dormindo, não. Eu não estou cochilando. Fica tranquilo. Eis que estou trazendo uma nação que vai arrasar com Judá. Os judeus serão mortos, daí vem o nome judeu por causa de Judá, né? Os judeus serão mortos à espada por essa nação. Eles virão com seus cavalos tão rápidos como leopardos e atropelarão todos. Matarão os jovens que estiverem espada na mão, violarão as mulheres, e acontecerá coisas em Israel, em Judá, que se fosse contado, ninguém acreditaria. Essa foi a resposta de Deus no versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim, olha as nações e contemplem-nas,
Deus está respondendo ao profeta: fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês não fosse contado. Deus vai trazer a nação da Babilônia, embora nesse momento de Abacuque ainda exista o Egito e ainda exista a Assíria, mas o Egito e a Assíria se reunirão, o faraó Neco vai se juntar com o último imperador assírio para tentar barrar o progresso de Nabucodonosor e não vai conseguir. E eis que Nabucodonosor tomará a Assíria, tomará a parte do Egito e principalmente tomará Judá, que está ali entre esses dois. Então Deus disse que vai trazer essa nação ímpia, dura, que vai arrasar com a nação de Judá. Essa foi a resposta que um profeta teve de Deus. E esse livro, então, a tônica dele é isso. O que fazer quando a resposta que eu quero de Deus não é a resposta que Ele vai dar para mim? Ele apenas queria uma nação que fosse julgada os seus pecadores e ele pudesse viver em uma nação pura, tranquila, que respeitasse a aliança de pessoas íntegras. E Deus disse: vou fazer algo bem pior. E se você parar um pouquinho e lembrar do livro de Lamentações, do profeta Jeremias e outras coisas, outros livros desses profetas, você vai ver o quanto duro foi para Judá e para Jerusalém especificamente, aguentar o cerco das tropas babilônicas, a ponto de que havia mães que planejavam cozinhar seus filhos para não morrerem de fome. Foi o pior capítulo pessoal da cidade de Jerusalém. Esse é o julgamento que Deus vai trazer sobre a sua nação. E aí então Abacuque ficou sabendo que não era Satanás que estava trazendo uma nação para arrasar com Judá. Não era o inimigo que estava assim, se levantou agora contra o povo de Deus e vamos lá destruí-los. Era o próprio Deus que estava trazendo uma nação para arrasar de tal forma com o povo, a ponto de quebrar completamente todo o orgulho judeu. Passado isso, então, no capítulo 1, vamos então agora ao versículo 12 até o 17, que é a segunda parte desse capítulo 1, e tentar entender o que está passando agora no coração de um profeta que ouve tão dura palavra da parte de Deus. E esse profeta então diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzol, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta de iguarias. Mas continuará ele esvaziando sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? O que o profeta está dizendo aqui para Deus? Ele está dizendo o seguinte: Deus, sério que tu vais dar tão forte golpe para corrigir teu povo? Vai usar mesmo de uma nação que é pior do que nós? E aí ele já está começando a achar que não é tão mal assim a galera de Judá, quando ele ouve de Deus o que vai acontecer com essa nação. E ele então vai questionar Deus, dizendo: Deus, Tu que és santo, Tu que é misericordioso, Tu que não tolera a maldade, vai permitir que uma nação má, ímpia, que exalta a si mesmo, capítulo 1, se você puder voltar em casa e ler de novo, você vai ver que o próprio Deus diz que os babilônicos adoram a si mesmos e a sua força. Ele diz: essa nação que tu vai trazer sobre nós. Mas o que eu acho legal é que nessa oração e nessa perplexidade do profeta,
tem algumas coisas aqui que o separam e não fazem com que ele entre em total desespero. Se você olhar o versículo 12, ele vai mostrar que ele conhece Deus. O melhor antídoto, em meio a qualquer circunstância desesperadora, por mais dura que seja a realidade que temos que encarar, conhecer a Deus é o melhor antídoto contra o desespero. O profeta Daniel, ele é contemporâneo a essa situação do profeta Abacuque. O profeta Daniel foi um dos que foi levado cativo da nação de Judá para a Babilônia. E olha que interessante, se você voltar ali e abrir a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículos 31 e 32, ele fala assim: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. É o mesmo momento histórico aqui. É Nabucodonosor invadindo a cidade de Jerusalém, levando os cativos, e aqui Deus está revelando para o profeta Daniel o que vai acontecer. Ele diz: olha, vão profanar sim a fortaleza, o templo, vão terminar com o sacrifício, vão fazer um sacrilégio terrível contra a religião de Deus. Eles vão lisonjear eles mesmos e o fato de estarem violando a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Conhecer a Deus é a coisa mais importante que você e eu podemos fazer. A própria Jaque disse aqui que no mundo nós passaremos por aflições. Jesus já nos avisou. Ser cristão e achar que vai ter uma vida boa, tranquila, não é o padrão. Então, o único antídoto que nós teremos é conhecer a Deus. E aí, quem é Deus para Abacuque? Se você olhar o versículo 12 do capítulo 1, Deus é eterno. Eterno, ele fala ali, tu és desde a eternidade. Deus é autoexistente. Ele diz: não morrerás. Também ele é santo, separado do pecado. Ele é soberano, e por ser soberano, ele pode fazer o que ele está planejando, da forma como ele determinou, sem sequer me perguntar se ele pode fazer daquela forma aquilo. Ele também é fiel, mas, além de tudo, ele é disciplinador. Ele não é um destruidor. Abacuque entendeu que ele não vai ser destruído, mas ele fala que Deus vai aplicar castigo. Na última parte do versículo 12, ele reconhece isso. E aí isso então me mostra que o fato de Abacuque conhecer e saber quem Deus é, faz Abacuque ter uma das orações mais sinceras já registradas em todo o Antigo Testamento. Abacuque resolveu chamar Deus para briga. Ele disse: Deus, eu te conheço, sei que tu és tudo isso, mas eu ainda não estou entendendo o porquê tão forte mão você vai pesar sobre essa nação. Ele agora vai mostrar para Deus que ele está numa crise teológica. E ele começa isso no versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam o mal, não pode tolerar a maldade. Então por que tolera o perverso? Por que está calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Esse cara está com uma crise teológica. Ele está com uma crise com Deus. Mas eu acho legal é que ele foi exatamente na fonte dizer: Deus, bota teu kimono, que hoje nós vamos para o tatame. E Deus disse: ok, vem, deixa eu escutar o teu clamor, deixa eu escutar a tua queixa, eu quero fazer isso. Ele vai agora então fazer um desabafo com Deus, e não há instrumento maior de cura do que um desabafo sincero feito diretamente a Deus.
Aconteceu isso com Agar, aconteceu isso com Elias, aconteceu isso com Pedro. E às vezes nós ficamos todos cheios de dedos, dizendo, não, nós não podemos levantar a mão contra Deus, mas Deus está acessível para ouvir o nosso clamor, Ele sabe as intenções do nosso coração, e Ele sabe que podemos derramar o nosso coração diante dEle, e Ele vai trabalhar com isso. Não é hipocrisia dizer para Deus, Deus, eu não estou vendo tua justiça. Deus, sério, mais isso? Uma nação ímpia, agora vindo mais um exército agora para destruir a gente? Isso mesmo, então tu está indo embora, vamos fechar o balanço da empresa aqui, acabou? É isso? Ele está fazendo uma oração sincera, ele está fazendo um desabafo diante de Deus que traz cura. Eu não sei se você já assistiu um filme que faz algum tempo já que foi lançado, que é o Forrest Gump. Eu não sei se você lembra que o Forrest Gump, quando ele foi para a guerra do Vietnã, ele fez 2 amigos, o Bubba, que é o rapaz com quem ele ia pescar camarões, esse Bubba acabou morrendo no Vietnã, e ele salvou a vida de eu acho que era um tenente ou um coronel dele, alguma coisa assim, que ele perdeu as pernas durante uma explosão, alguma coisa assim, e o Forrest Gump sai com ele, carregado, e ele está brigando com o Forrest Gump, dizendo, não me leva, me deixa morrer aqui, não me leva, me deixa morrer aqui. O Forrest Gump, então, vai lá, vai comprar os navios para pescar camarão, que era o plano que ele tinha tido com o seu amigo, Bubba, e ele leva a tiracolo esse cara que não tem outra esperança na vida, ele está sem as pernas, ele não tem mais o que fazer, e esse cara ficava sempre em cima do mastro do navio, e um dia vem uma tempestade, e nessa tempestade, esse cara que está lá, nesse mastro do navio, ele diz assim, hoje eu me acerto com Deus. E aquele cara briga com Deus de uma forma incrível. Se você puder, assista o filme novamente, ou pelo menos essa parte. Esse homem vai ter um encontro com Deus no meio de uma tempestade, acusando Deus de injustiça, acusando Deus de perverso, acusando Deus de tudo, e a gente não sabe o que acontece, até que lá pelas tantas, durante o filme, você descobre que ele conseguiu encontrar a paz para si e em Deus também. Deus aceita lutas sinceras. Deus trabalha em nosso coração com lutas sinceras, com questionamentos bastante complexos. Mas uma das coisas que eu quero que você perceba aqui é que Ele está buscando em Deus toda a resolução da sua situação. Ele agora, então, está mostrando para nós que a oração é a melhor opção para nós buscarmos respostas em Deus. A maior parte do tempo, você e eu levamos nossas questões para homens. A maior parte do tempo, você e eu estamos tentando encontrar a solução dos nossos problemas em lábios humanos. E, de novo, eu não tenho nada contra uma ajuda feita por esses profissionais. Eu acho que é necessário, acho que é bom, quando a gente procura psicólogos, quando a gente procura conselheiros cristãos, quando a gente procura medicamentos, é ótimo isso. Mas a resposta verdadeira só vem da boca de Deus. E é ótimo que esses profissionais nos ajudem a compreender essa parte. Porque de nenhuma boca humana virá a resposta para os anseios que nós temos, a não ser do próprio Criador, aquele que nos criou. Então esse profeta agora vai levar até Deus todas as suas questões. E como eu falei, ele disse para Deus, bota o kimono que nós vamos para o tatame, veste a luva que nós vamos para o ringue, hoje eu vou brigar contigo. E Deus aceita. Deus diz, ok, vamos lá. O Senhor escutou esse profeta. Se você olhar agora o primeiro versículo do capítulo 2, além de ter lançado para Deus a sua questão, ele agora vai dizer assim, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que eu terei da minha queixa. Ele disse, Deus,
fui sincero, expus tudo. Agora eu quero ver o que tu me responde. E é legal aqui, porque lembram que eu falei, ele está esperando um grande exército que vai vir tomar a cidade. E sempre existiu em exércitos, principalmente da antiguidade, a figura do atalaia. O que é o atalaia? O atalaia é alguém estrategicamente colocado em um posto elevado, numa torre de sentinela ou em algum lugar apropriado, para observar a chegada do inimigo antes de ser pego de surpresa. Então, o atalaia é alguém que precisa estar constantemente vigiando e observando. E pelo fato dele estar em um local elevado, a visão dele é melhor que a de qualquer outro cidadão que está aqui no chão. E é esse sentido que algumas pessoas dizem, não, então Abacuque ele era meio que um soldado. Talvez não, porque ele não precisava ser um soldado para subir até a torre de vigia, mas ele fala aqui, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e dali vou aguardar a tua resposta. Eu acho muito legal essa ideia dele dizer, Deus, eu quero a tua resposta em primeira mão. Antes que qualquer outra pessoa saiba, eu estou aqui esperando o que tu vai fazer. E é legal porque Deus vai dar a resposta. E hoje eu quero ler só os primeiros 5 versículos desse capítulo 2, que dali vem a resposta de Deus. E aí, versículo 2, ele diz assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Se você tem uma linguagem mais antiga, o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos. Vamos segurar aqui, e depois nós vamos ler melhor o restante desse capítulo, e até o final do livro, que termina de uma forma maravilhosa. Mas ele diz para Deus, eu vou esperar uma resposta. Eu quero ser um atalaia de olhos abertos. Eu quero descobrir, eu quero ser um sentinela, o que tu estás me dizendo? E a resposta de Deus vai tornar os olhos desse profeta mais lúcidos espiritualmente. A resposta que Deus traz à nossa oração nos torna mais lúcidos espiritualmente. Por isso eu disse para você, eu não tenho nada contra você procurar profissionais que vão te ajudar em um momento de dificuldade, de tristeza, de luto, de rancor. Não, eu até digo, procure pessoas quando você está nesse momento. Mas é a oração e a resposta de Deus que vai te tornar espiritualmente lúcido. Porque só Deus vai dar respostas espirituais. As bocas humanas podem dar respostas canais, auxílios, ruas, estradas pelas quais nós vamos andar. Mas vem de Deus a lucidez espiritual. E aí Deus vai falar para o profeta, então, dizendo, todo mundo vai ser julgado. A Babilônia vai ser julgada, assim como agora estou julgando a nação de Judá, também os duas serão julgados. A oração vai revelar para o profeta o futuro, aonde a impiedade é destruída. Olha o que ele fala ali, no versículo 3, a visão aguarda um tempo designado, e é um tempo de Deus. O Espírito Santo não está programando toda a ação dele baseada na tua agenda. Às vezes eu quero que a resposta de Deus venha no tempo que eu quero que Deus responda. E Deus está dizendo não. Virá num tempo designado. E olha só o aviso que tem. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere. Ainda que demore, espera, ela vai vir, certamente virá.
e não atrasará. Deus não está dormindo, o relógio de Deus não atrasou, o fuso horário do céu não é diferente aqui da terra. Ele está dizendo, tem um tempo que eu determinei para isso terminar, e é assim que a coisa vai acontecer. Você vai ter que esperar, e aí então agora ele vai ter um vislumbre do futuro, aonde não mais vai haver injustiça, impiedade, choro, guerra, maldade e tudo mais, mas está lá na frente. Agora ele vai participar da invasão babilônica na cidade onde ele mora. Mas haverá um dia em que Deus vai trazer toda a justiça a tudo, mas esse tempo e esse dia é determinado pelo próprio Deus. Por isso, no versículo 2,4, ele fala, o ímpio vive envadecido por ele só, mas o justo vive pela fé. O justo não vive por circunstâncias, o justo não vive confiando em seus bens, o justo não vive confiando em sua força, o justo não vive confiando no seu diploma, o justo não vive confiando em sua mente inteligente, o justo vive pela fé. E é isso que você e eu somos chamados a viver. Pela fé. Ele fala que o ímpio está envaidecido. Então, isso significa que nós temos que esperar a ação de Deus. Para isso, nós precisamos estar próximos de Deus. Para isso, nós precisamos levar diante de Deus as maiores queixas que nós temos. Não dá para viver um cristianismo só de oração bonita. Não dá para viver um cristianismo só de agradecer, que bom que temos o sol, que legal que temos comida, que bom que temos roupa, Senhor. Mas às vezes nós temos que perguntar a Deus, o que está fazendo? Por que o ímpio prospera e o justo passa por dificuldade? O que está acontecendo? É de orações assim que também é feito o cristianismo. É de orações assim que é feita a vida do justo. Por quê? Porque o fato de orar nos impede de agirmos a nossa própria força. Porque o profeta aqui acabou de receber de Deus uma ordem. Espere. Tá, Deus, não, pera, só um minutinho, eu tenho que fazer alguma coisa, cara, tá chegando os inimigos, deixa eu afiar minha espada aqui, deixa eu me preparar, deixa eu fazer uns abdominais aqui, deixa eu fazer um apoio, deixa eu treinar aqui esgrima, porque quando eles entrarem aqui, a coisa vai ficar feia para o lado deles. E Deus diz, espera, eu estou fazendo ao meu tempo, algo que eu estou operando. A oração nos faz esperar a resposta divina. Aquela que, sendo bem sincero agora, nós não queremos esperar. Nós queremos ação. Somos feitos de ação. Achamos que ficar, talvez, de joelhos dobrados, esperando as coisas acontecerem, é coisa de gente fraca, é coisa de gente louca, é coisa de gente bitolada, é coisa de gente maluca, é coisa de gente que está lá esperando alguma coisa do céu. E é isso mesmo. É isso mesmo. Deus nos manda esperar e aguardar naquilo que Ele está fazendo, e Ele vai nos trazer a resposta. Isso significa que esse profeta aqui vai aprender uma coisa que você e eu precisamos entender. Ser cristão não se faz em subjetividade humana. Assim como ministério não se faz em subjetividade humana. Ministério não se faz em o que eu acho que é melhor, na melhor estratégia de publicidade e propaganda, na melhor forma de apresentar tal coisa. Ministério se faz esperando aonde Deus está mexendo. E eu entendo que muitas vezes o que o rebanho quer é uma resposta rápida, mas ministério nenhum acontece na subjetividade humana. O maior exemplo que nós temos disso é, o pessoal que está fazendo a leitura bíblica anual já passou pelo trecho. Deus liberta o povo do Egito, eles passam pelo mar, o exército de Faraó é afogado, eles encostam no pé do Monte Sinai. Deus diz para Moisés, sobe aqui, vamos conversar, eu tenho umas instruções para te dar.
E Moisés diz, gente, eu estou subindo lá, vocês me esperem aqui, quando eu voltar, trarei instruções de Deus para nós, tá? Tá bom. E Moisés fica. E Moisés fica. E Moisés não desce. E o povo já começa o quê? Aconteceu alguma coisa com Moisés. Acho que Deus não está falando. Acho que Moisés morreu lá em cima. O que está acontecendo? Por que Moisés não volta? Arão, precisamos fazer alguma coisa. O que vocês querem que eu faça? Não sei, Arão, dá o teu jeito. Tu não é irmão do Moisés, tu vai assumir o negócio aí. Não, gente, então faz o seguinte, me tragam aí o ouro, o que vocês têm aí, vamos ver o que eu vou resolver aí. E Deus lá falando com Moisés. Falando sobre uma aliança eterna, perpétua, com o povo que ele levantaria para ser uma nação de sacerdotes diante do mundo, para apontar para ele. Deus falando tudo isso para o povo. Enquanto isso, o povo está lá dizendo, Arão, o que tu vai fazer? Não, beleza, gente, está aqui, moldei. Esse bezerro aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Vamos todo mundo se prostrar a ele aqui, que a coisa agora é por aqui. E Deus diz para Moisés, desce, que o povo já se corrompeu. Às vezes, liderar um grupo de pessoas é extremamente difícil. Porque na maior parte das vezes, esse grupo de pessoas não está esperando em Deus, ele quer ação. É isso que o profeta vai ouvir aqui de Deus. Espera a minha resposta, a minha ação. Então, vida cristã não se vive na subjetividade humana. Sonhei com aquilo, senti aquele negócio, achei legal aquela estratégia ali, quem sabe vamos copiar aquilo lá. Vida cristã não se faz com subjetividade humana. Vida cristã se opera à medida que Deus revela e à medida que Deus diz, vai lá e faz. Por isso, quando às vezes algumas pessoas vêm dizendo, Edgar, que legal, olha, nós estamos indo, essa semana veio uma pessoa lá em casa e disse assim, estou indo morar em Santa Catarina. É pecado morar em Santa Catarina? Não, eu tenho parentes que moram lá e acho que eles não estão pecando por morar lá. Mas eu perguntei para ele, por quê? Porque é legal. Aí eu disse, cara, porque é legal não é uma resposta que um cristão deve dar diante de algo tão sério com o qual você está fazendo. Se você me disser que está indo morar em Santa Catarina porque Deus está te dirigindo e a tua vida baseada no que Deus está te dirigindo e te comandando, e te guiando, te conduzindo, está te levando para lá, que bom. Que Deus lá vai te usar em uma outra comunidade, não significa que você é missionário, não precisa ser um missionário, mas você vai estar em uma comunidade, você vai ajudar a edificar pessoas, você será edificado por uma comunidade lá, você vai trabalhar dentro do projeto igreja que Deus está operando no estado de Santa Catarina, vá. Mas porque é legal, cuidado, não vá. Toda a ação que eu vou ter na minha vida precisa ser antes operada, pensada e colocada no altar de Deus. E ali eu vou esperar a resposta. O problema é que às vezes a resposta demora. Mas a resposta de Deus é a única que vale a pena ser ouvida. Às vezes nós queremos a resposta que a gente quer ouvir, mas a de Deus é a que vale a pena ser ouvida. Então não é pecado ir morar em Santa Catarina, não é pecado ir morar na praia, não é pecado ir morar em Farroupilha, não é pecado, não me entenda mal. Mas o que Deus está conduzindo? Como você colocou isso no altar de Deus? Vou trocar de emprego, vou fazer tal coisa, vou começar a guiar minha vida por esse lado aqui. Ótimo, que legal, por quê? Porque ganha mais, porque naquela empresa ali, eu vou ter mais oportunidade de progresso. No evangelho? Não, financeiramente, né? E quantas horas de trabalho eles vão te exigir ali? Quantas horas você vai ter que abrir mão de estar com a tua família? Quanto tempo você vai demorar para ir para o teu grupo célula? Como você vai... bom, aí eu nem pensei nisso. Então, isso são coisas que nós devemos colocar no altar de Deus. Qualquer movimento que vamos fazer, ou é colocado no altar de Deus, ou é feito na nossa subjetividade. Então, nós podemos e precisamos entender, Deus, é Tu mesmo que está abrindo essa porta, porque se não é Tu, não quero
O Lucas montou lá num dos comentários, Deus fez uma baita oferta para Moisés, né? Disse, vamos eliminar tudo aí, vamos começar de ti um negócio, vai um anjo na frente, vai eliminando tudo, nossa, nós vamos fazer a coisa acontecer. E Moisés disse, não, Deus. Por quê? Tá louco? Olha a aliança que tu fez com o povo, o que o povo vai dizer? Deixou morto, tirou o pessoal do Egito para morrer no deserto, que Deus é esse? O que vai acontecer? Se tu não for com a gente, não manda, mas também não destrói esse povo é teu, foi criado por ti. A resposta de Deus é a melhor resposta para nós. E Deus então manda a resposta para Abacuque. E eu acho legal aqui que Abacuque foi o primeiro profeta que teve que planejar um outdoor. Olha o que ele diz ali, Deus fala para ele, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Na verdade, o original está mais parecido assim, até quem passar correndo vai conseguir ler o que tu escreveu. É ou não é um outdoor? Né? Tu está lá passando, indo para a praia, lá está lá o outdoor, tal lugar, venha para nós aqui. Tu diz, olha ali, tu consegue a 80 km por hora ler, entender, fazer a conexão. Foi isso que Deus disse para o profeta. Tu vai escrever, e o que você vai escrever? Que o ímpio está envaidecido, e os desejos que ele tem não são bons, mas que o justo viverá por sua fé. Essa é a resposta. A soberba humana vai ser julgada. Toda arrogância humana que um dia se levantou contra mim, pode escrever aí, eu julgarei. Um outro profeta, que é um pouquinho anterior, mas está falando do mesmo período, é o profeta Isaías. Se você pegar o profeta Isaías, capítulo 13, Isaías 13 tem uma palavra muito interessante, dos versículos 19 e 20, Isaías está escrevendo uma profecia contra a Babilônia no capítulo 13, tá? É justamente contra isso, e aí ele diz assim no versículo 19, Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Deus vai julgar a arrogância, a impiedade dos babilônicos. E é isso que Deus está mandando agora o profeta Abacuque escrever. Pode escrever. Deus vai julgar o arrogante, o ímpio, mas o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Então Deus, em sua soberania, vai julgar a soberba. A soberba da Babilônia será depurada e eliminada da face da terra. Hoje seria o equivalente, talvez, a dizer assim, vamos imaginar que Washington vai ser destruída, e vai ser destruída de tal forma que ninguém mais vai sequer querer passar perto daquela cidade. Aí hoje nós, pessoas acostumadas a viver no século XIX, XX, a ascensão dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, e hoje eles ainda mantêm, com pouca margem de distância atualmente, né, o fato de serem a maior nação do mundo, a maior economia do mundo, seria hoje dizer para nós assim, Washington vai cair, e os Estados Unidos nunca mais existirá. Talvez você se dá, rapaz, Babilônia cair. Foi isso que aconteceu. É como se olhássemos para trás e um dia não existisse mais. Como hoje ainda tem países que não existem mais, que existiam na nossa época, né? A própria União Soviética, a Alemanha Oriental, enfim, né? Nós temos vários exemplos. A Iugoslávia, onde está morando o André hoje, né? É o que era uma vez a poderosa Iugoslávia, e hoje onde é que está esse povo? Né? Espalhado. Então ele fala, eu soberanamente vou julgar e vou depurar toda soberba humana. O soberbo, ele adora a si mesmo, esse é o problema do soberbo. Se você olhar ali no início do versículo 4, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, seu coração é desviado. Sabe por que o coração do soberbo é desviado?
porque a relação dele consigo mesma está errado, porque ele se coloca no altar, ele diz: eu sou bom, me adorem aí, galera. Todo soberbo tem esse problema, ele está numa adoração, numa relação errada consigo mesmo, e aí quando ninguém se prostra a ele, ele ainda fica brabo, ele diz: poxa, por que você não está me adorando? Olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, se prostrem, eu sou engraçado, eu sou bonito, eu sou querido, eu sou alguém que tem muitas posses. E se você parar para pensar, as relações humanas aí fora são todas mais ou menos conectadas a isso. É um ego e uma falsidade sendo todo momento elevados e tudo mais, a ponto de que, se você parar para observar algumas relações humanas, às vezes eu faço isso, eu olho de longe, porque eu gosto de ficar no meu cantinho, não gosto de aparecer muito, eu gosto de ficar observando, e você vê alguns valores, algumas coisas, e você diz assim: cara, o pessoal faz amizade por conveniência, se gruda naquele ali, porque aquele ali tem dinheiro e pode proporcionar para ele alguma coisa legal, ou aquele ali tem influência, daí se gruda nele, porque, e assim vai. Essas relações vão sendo construídas no meio desse tipo de coisa, onde um adora o ídolo do outro. Olha como eu sou legal. Nossa, Edgar, tu é muito legal mesmo. Mas tu também, Lucas, tu também é muito legal. E vai se criando aquela relação de falsidade. Esse é o problema da impiedade. Esse é o problema do soberbo, do arrogante e do ímpio. Ele está com uma relação errada com ele mesmo. E por ter uma relação errada com ele mesmo, ele tem uma relação errada com Deus. Porque aí ele se torna o próprio Deus. E aí tudo que tem que acontecer tem que girar ao redor dele. Então o soberbo, além de ter uma relação errada com ele tem uma relação errada com Deus. Ele está corrompido. Ele aplaude e deseja o que Deus rejeita. Ele está embriagado consigo mesmo. Ele está embriagado com o sucesso que ele supostamente acha que alcançou. Mas não foi Nabucodonosor que alcançou o sucesso. Foi Deus que trouxe Nabucodonosor ao sucesso para servir de castigo para a nação de Judá. Mas Nabucodonosor, se você ler o capítulo 1, os caldeus diziam: nós somos fortes, nós somos poderosos, nós conseguimos. Então a soberba e a arrogância nos dá a impressão de que nós construímos o nosso império pessoal, enquanto na verdade foi tudo obra da graça e misericórdia de Deus, e Ele tem um propósito para isso. Então nós não podemos nos orgulhar de nada, nós não podemos nos vangloriar de nada, porque se Nabucodonosor chegou onde chegou, foi porque Deus permitiu, que dirá eu, que nem lá cheguei então, o quanto foi Deus comigo. E é por isso que Deus fala, capítulo 5, versículo 1, capítulo 2, versículo 5, está pirando já o cara. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. É uma soberba tão grande que ele se torna insaciável. Ele precisa a todo momento ter mais. Ele precisa a todo momento conseguir mais. Assim como a morte, não importa quantas pessoas ela vai carregar e levar, ainda vai ter lugar de gente para morrer. É isso que o profeta está dizendo, que Deus está falando para o profeta aqui. Assim como a morte é insaciável de levar seres humanos, assim é o rico iludido na sua própria arrogância. Ele não consegue descansar, ele sempre precisa de mais. Ele nunca está satisfeito, ele sempre precisa de mais. Sempre falta alguma coisinha, sempre tem outra coisa que ele precisa alcançar. E aí ele fala aqui agora de Nabucodonosor, sempre tem uma nação a mais para eu conquistar. Olha, consegui, cheguei lá. Não, mas aqueles caras ali, vamos conquistar aquele país ali também. Conquistamos, beleza, agora vamos descansar. Cara, mas e aquele povo ali do lado do rio? É verdade, junta os exércitos aqui, vamos atacar lá e vamos ampliar o nosso império. O sucesso é perigoso. É perigoso porque quando nós provamos do seu sabor, queremos sempre mais. É que nem eu, quando estou diante de uma cuca com nata e uma porção de salsichas. Pode trazer mais, sempre. Pode trazer mais, sempre.
o sucesso é perigoso. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A riqueza é ilusória. Por isso, nós não nos vangloriamos em nossa riqueza. Nós não vivemos de nossa riqueza, de nossas conquistas. Nós não nos tornamos arrogantes por causa de nossa posição social ou do lugar que conseguimos alcançar. Por quê? Pergunto para você, por que nós não podemos confiar na nossa riqueza? Leia o versículo 4, a segunda parte. Porque o justo viverá por fé. É aí que nós nos vangloriamos. É ali que nós entendemos. O justo confia na palavra de Deus. O justo é aquele que é justificado por Deus. O justo é aquele que entende a limitação de si mesmo e se coloca diante de Deus dizendo: eu não mereço, eu não consigo, eu não alcanço, eu não tenho capacidade. E Deus diz: eu sei, mas eu, por meio da fé, te torno justo. Então essa é a segunda parte que eu quis separar do livro do profeta Abacuque, onde ele começa se queixando da impiedade do seu povo. E Deus diz: fica tranquilo, vou julgar o povo, está vindo a Babilônia aí, vai atropelar, vai passar por cima de tudo. Bah, Deus, sério, os babilônicos não podia ter um instrumento melhor para julgar teu povo? E Deus diz: não, porque um dia julgarei a Babilônia também. Na verdade, um dia julgarei tudo, e terminarei com a arrogância humana, terminarei com a impiedade. Haverá um dia em que a impiedade não mais durará, mas isso é um tempo que eu determinei e vai acontecer no tempo que eu estabeleci para isso. A ti agora basta esperar e viver por fé. O único bordão, o único cajado, a única espada, a única arma que o cristão é convocado a ter é a fé. É a fé dele. Tudo o que nós teremos para lutar contra toda impiedade, contra toda situação, é a fé que você e eu teremos. Mas lembre-se que o profeta começou confessando quem Deus é. E ele disse: tu é eterno, autoexistente, justo, soberano e poderoso. Por isso, fico tranquilo em viver por fé. Isso é o que você e eu precisamos fazer. A nossa vida deve ser marcada por uma vida de fé. Uma vida que confia em Deus. Uma vida que não é enganada, uma vida que não é, nós não somos enganados ou iludidos pelas coisas, pelas circunstâncias, pelo dinheiro, pela saúde, pela força, mas você e eu somos chamados a viver por fé. Então esse é, para mim, a marca mais forte desse capítulo 2. Versículo 4b, ou seja, a segunda parte do versículo 4. Mas o justo viverá por sua fé. Vamos orar? Senhor Deus, que tu estejas fazendo as palavras que tu entregou ao profeta Abacuque verdadeiras no coração de cada um de nós aqui. Que possamos compreender, Pai, que a nossa força não está em nós ou em qualquer conquista que tivemos. Também, Pai, nos livre de pensar que nossa segurança está em qualquer circunstância humana e terrena. Faz-nos entender o que é viver por fé. Faz-nos entender o que realmente é estarmos debaixo da tua autoridade, aguardando aquilo que tu vais fazer. Porque, Pai, a tua palavra é completa, ela é eficaz, ela é viva. Ela já mostra que tu és um Deus todo-poderoso. E ela já nos revelou que haverá o dia em que estaremos contigo, e lá não haverá mais injustiça, medo, não haverá violência, não haverá choro, não haverá dificuldade. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos confiar que o teu plano é maior do que os nossos planos, que os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos,
e que tudo aquilo que nós imaginamos ser um bom futuro para nós é nada comparado ao que Tu tens separado para nós. Pai, que nós possamos viver por fé, que a nossa vida aqui na terra seja vivida olhando muito mais para o céu do que para o chão, que a nossa vida seja muito mais vislumbrando a Ti e querendo estar contigo, do que nas redes sociais, do que gastando a nossa vida de forma inútil com coisas que não nos edificam. Pai, que nós possamos derramar a nossa vida em outras pessoas, discipulando, cuidando, pessoas do grupo Célula, pessoas que nós podemos conversar, em papos que são difíceis de ter, que nós possamos ajudar as pessoas a se expressar e ter uma oração sincera contigo, e até mesmo uma oração como Abacuque fez. Pai, nos ajuda, nos livra de sermos uma igreja mundana, uma igreja meia boca, uma igreja de palavra, uma igreja de ritual, uma igreja de domingo, mas que sejamos o povo que vive pela fé. Que essa seja a nossa marca todos os dias. É isso, Senhor, que entregamos em Tuas mãos. Amém.